acabar abrindo mais uma caixa. E, obviamente, é uma dessas caixas enormes, tá? Mas seria um desperdício, numa situação como essa, em que eu estou mostrando para vocês um leque de coisas que você pode fazer com matrizes, não apresentar alguma coisa dessa caixa para vocês. Então, na tradição, vou escrever um problema no quadro, mas o problema agora é mais soft. Eu quero saber o seguinte. Eu quero que você pense sobre o conjunto das matrizes T, 3x3, reais, simétricas, tridiagonais, com os autovalores de lambda, digamos, 3 números diferentes, 1, 2, 4. Bom, eu espero ter convencido vocês ontem que realmente, se você está interessado em autovalores de matrizes, considerar matrizes tridiagonais é uma coisa bastante conveniente. Na verdade, matrizes tridiagonais aparecem o tempo todo por aí. Tá? Eu já percebi que alguns de vocês, inclusive, já estão esbarrando em matrizes de Jacobi, em matrizes tridiagonais em blocos, em problemas que vocês estão considerando. E realmente é meio inevitável, esses bichos aí são muito interessantes. Se eles são tão interessantes assim, vamos tentar fazer uma pergunta mais geométrica a respeito deles. Então, só para ter uma ideia, ver se vocês concordam comigo. O sujeito típico dessa caixa, ele tem essa cara. Tudo bem? Então, vou fazer aquela contagem bem básica. Quantos graus de liberdade você está vendo? Bom, você tem o direito de chutar números A, B, C, D, E, mas você está fazendo 3 pedidos. Você está querendo que 3 autovalores sejam 1, 2 e 4. Então, isso daqui deve ser uma superfície. Isso se esse conjunto daqui realmente for um objeto jeitosinho. Tá? Porque, em princípio, você podia imaginar que é uma superfície tendo um monte de autointerseção, sabe lá, né? Até porque, do jeito que a gente está pensando, talvez a maneira mais prática de imaginar aonde O lambda mora é dizer o seguinte: escuta, vamos para o conjunto de todas as matrizes simétricas 3x3. Oba, nada como um espaço vetorial, né? Então você faz aquele movimento típico, você está num espaço vetorial. De dimensão quanto? 6. Por quê? Bom, matrizes simétricas 3x3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lá dentro mora uma superfície, alguma coisa de dimensão 2, que talvez seja realmente um bicho bem superficial, bem irregularzinho, tá? Mas isso faz parte dessa pergunta aqui. Eu acho que a palavra difícil nessa pergunta aqui é quem. Tá? O que eu quero dizer com isso? E eu poderia dizer, a gente vai discutir considerações topológicas, geométricas, etc. Mas em vez de ficar botando minhoca na cabeça de vocês, eu vou mostrar para vocês quem é O lambda. Tcharam! Essa figura está na tese de mestrado de um aluno meu, Felipe Pena. E se vocês quiserem, vocês pegam lá no site da biblioteca da PUC. Está aqui a resposta, ó. Ué, por que isso ficou maior? Encolhe um pouquinho. É disso que nós estamos falando, viu que legal? Então, O lambda é isso. A minha mania de ficar apontando para o alto. Olha só, está todo mundo vendo que tem uns cortes aqui? Esses cortes não existem. Na verdade, eles estão feitos aí para mostrar para vocês uma certa estrutura matemática sobre a qual a gente vai falar mais tarde.
A segunda coisa é a seguinte, está todo mundo vendo que se você não considerar esses cortes aqui, isso daqui é um toro com 2 buracos? Só que ele está desenhado do jeito que não é habitual, né? Tipicamente, em introdução à topologia, você desenha um toro com 2 buracos como se fosse assim uma máscara, né? Mas na verdade não, ele está aparecendo aqui assim. Essa figura, inclusive, tem uma certa propriedade privilegiada, ela é um mergulho conforme, é uma projeção de um mergulho conforme dessa variedade. Mas depois a gente vai falar sobre isso se houver tempo. Então, tudo bem? Pelo menos já contei para vocês quem é a resposta. Agora, se me acontecer alguma coisa, vocês continuam o texto. Como é que faz isso? Bom, em vez de tentar motivar, eu vou simplesmente contar a história do jeito que ela veio. De vez em quando vinha alguém e acrescentava uma peça. Na verdade, tudo que eu estou falando vai valer para a dimensão n, mas a gente vai perder visibilidade, que pena. Então, vamos se acertar, né? A gente tem também que treinar um pouco esse voo com instrumentos. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Tem um subconjunto do mundo tridiagonal que é especialmente estudado. Uma matriz de Jacobi é a matriz tridiagonal simétrica que tem esses elementos aqui, TI e mais 1, estritamente positivos. Bom, TI e mais 1 são esses elementos aqui. Claro, por simetria, se esses caras são positivos, esses caras são positivos também. Tá? Eu vou chamar esses elementos aqui de offs. Tá? Só porque, frequentemente, nos textos em inglês, esses animais são os off-diagonal elements. Tá? Então, enquanto a gente não encontrar uma tradução para off, tá valendo. Deixa eu contar para vocês um primeiro fato super bacana sobre matrizes de Jacobi. Uma matriz de Jacobi tem sempre espectro simples. Uma segunda observação é o seguinte. Se você pegar um autovetor, a primeira coordenada dele é forçosamente não nula. Isso não é difícil de ver. Quer ver? Deixa eu dar uma demonstração bem rapidinha, só para vocês não acharem que isso é difícil. Imagina que esse autovetor daqui começou com 0 aqui. Então, isso daqui é a matriz T menos lambda. Está todo mundo vendo que aqui tem o menos lambda? Agora, eu vou tentar descobrir quem é essa segunda coordenada daqui. Você vezes você mais você vezes você dá 0. Ops, então você acabou de aprender que isso daqui é 0. Acho que sim. Exatamente. Esse pessoal todo, aliás, boa ideia, Roberto. Vou usar um monte de maises aqui. Quem mandou ser Jacobi, tá certo? Então, de fato, a gente acaba de aprender que essa posição aqui é 0. Se você olhar agora essa igualdade aqui, você vai descobrir que essa posição também é 0. Moral, esse 0 daqui é epidêmico. Todo mundo vai ter que ser 0. Mas então não é um autovetor, que história é essa? Tá certo? Então eu acabei de convencer vocês do fato 2. O fato 2 mostra o fato 1. Pensa assim, se você tivesse um autovalor duplo, você ia ter 2 autovetores independentes.
E aí você fazia uma misturinha desses dois ingredientes para fazer com que essa primeira coordenada aqui fosse 0. Ops. Ok? Então, tudo bem. Na verdade, fatos 1 e 2 são manifestações de um karma muito mais interessante. Matrizes de Jacobi são muito parecidas com operadores diferenciais de segunda ordem. Matrizes de Jacobi vêm de você discretizar uma equação de segunda ordem com condições de Dirichlet. Então, um monte de coisas que você aprendeu sobre equações diferenciais, na verdade, se manifestam nesse cenário discretizado daqui. Mas eu não quero abrir essa caixa, a menos que de repente dê uma coceira. Deixa eu mostrar para vocês um outro fato que todo analista numérico sabe e que realmente é super conveniente em um monte de situações. Lembra que ontem eu estava contando para vocês que é fácil você começar com uma matriz real, simétrica, cheia e tridiagonalizar essa matriz. Eu posso tridiagonalizar essa matriz sem mudar os autovalores dela, tá certo? Bom, essa matriz tridiagonal que eu alcancei, ela ainda não é Jacobi. Por quê? Porque eu não sei se as posições fora da diagonal são números positivos. Deixa eu dizer um fato bacaninha. Em outras palavras, se você tem essa matriz aqui e você decide trocar o sinal dessa posição, e por simetria dessa, você encontrou uma outra matriz que tem os mesmos autovalores da matriz original. Um ótimo problema de exame de qualificação. Talvez não, talvez seja péssimo, porque ou você sabe resolver ele é trivial, ou você não sabe, de repente você não imaginaria como resolver. É super fácil, você simplesmente conjuga por uma matriz de sinais. Todo mundo concorda que isso é isso a menos 1? Se você fizer essa conjugação aqui, o que você está me dizendo é o seguinte: eu quero mudar os sinais da segunda linha e da segunda coluna. Toim, 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 toim. Então, por acaso, essa conjugação aqui me fez trocar os dois sinais off. Se eu quisesse trocar só um dos sinais, o que eu tinha que fazer era escolher um outro padrão de uns e menos uns aqui. Deixo para vocês pensarem. Então, tipicamente, depois que uma matriz passa por um regime de tridiagonalização, um analista numérico que quer calcular os autovalores dessa matriz simplesmente joga fora todos os sinais. Bom, essa matriz só vai deixar de ser Jacobi se alguma das posições fora da diagonal forem 0. Mas, puxa, uma posição 0 é um presentão, tá certo? Porque sua matriz, de repente, quebra em 2 pedaços sozinha. Então, isso é ainda melhor. Então, matrizes de Jacobi estão na praia para uma grande classe de algoritmos numéricos para calcular autovalores. E, tipicamente, justamente, o que o analista faz, se ele quer calcular todos os autovalores, passa frequentemente por essa ideia. Você pega uma matriz, uma matriz tridiagonal, faz certas contas com ela e chega em outra matriz que tem os mesmos autovalores da matriz original. Oi? É uma matriz tridiagonal simétrica que tem as posições off estritamente positivas. Então, olha só, deixa eu até mostrar para vocês um algoritmo super bacaninha. Começa... Não
não sei se eu tenho tempo para isso. Mas o fato é o seguinte, muito frequentemente, como eu dizia, algoritmos numéricos para calcular todos os autovalores de uma matriz procedem assim. Você me dá uma matriz, eu faço um certo conjunto de operações que me obtém uma outra matriz que tem os mesmos autovalores. E aí, na grande tradição, se você não tem outra ideia, você faz de novo. Você vai fazendo, e se você tiver escolhido a função certa, na verdade, todas essas matrizes aqui vão acabar chegando numa matriz diagonal. Como você não mudou os autovalores, bacanérrimo. Você acabou de chegar nos autovalores da matriz. Agora eu já estou arrependido. Isso parece tão esotérico, que existe uma coisa assim, que eu acho que vale a pena mostrar para vocês que algoritmo é esse. Deixa eu mostrar pelo menos o primeiro passinho disso. Começa com sua matriz T0 e decompõe num produto de uma matriz ortogonal e uma matriz triangular superior. Na verdade, para tornar isso daqui unicamente definido, você gostaria que a diagonal fosse positiva. Isso é sempre possível de forma única se essa matriz daqui for inversível, por exemplo. Isso basta. E, na verdade, não é uma coisa tão esquisita assim. O que esse negócio faz é o seguinte. Vê se todo mundo concorda que se eu aplicar Q0 nesse primeiro vetor aqui, eu vou encontrar essa primeira coluna aqui. E vê se vocês concordam também que essa matriz nesse vetor vai ser um múltiplo dessa coluna, que é justamente o efeito de multiplicar essa coluna por esse número aqui. Em outras palavras, sabe quem que é essa coluna aqui? É esse vetor normalizado e aqui fica a norma desse vetor. Ok? Então, deixa eu contar para vocês o resto da história. Essas duas colunas aqui geram o mesmo plano que essas duas colunas aqui, porque justamente, se eu olhar o que é Q0 aplicado nessa segunda coluna aqui, você vai ver que o resultado é uma mistura dessas duas colunas. Um pouco disso, mais um pouco disso. Resumindo isso dramaticamente, essas colunas aqui são os vetores que você obtém fazendo Gram-Schmidt dessas colunas aqui. Ok? Então, isso é só uma maneira matricial de interpretar o algoritmo de Gram-Schmidt. Então, analistas numéricos fazem isso o tempo todo. Mas aonde é que eles chegam com isso? Em um outro canto do quadro. Cadê o apagador bacana? Subiu. Então vamos lá, agora a gente já sabe pelo menos o que é a primeira linha do método QR, tá certo? T0 é Q0R0. Alguém achou o apagador? Não, né? Vocês estão vendo? Boa, boa, boa. Agora eu vou definir T1 como sendo R0Q0. Bom, e nós com isso, né? O que essa matriz daqui tem de tão especial assim? Nota que você tem duas maneiras legais de você reescrever essa matriz aqui. Você pode escrever assim. Lembra que Q0 é ortogonal, então a transposta é sua inversa. Ou você pode escrever assim. Ok? Agora, olha que legal. Se você olhar para essa definição de T1 aqui, você está aprendendo o seguinte: você começou com uma matriz T0,
que era simétrica, e você conjugou por uma matriz ortogonal. Então, T1 também é simétrica, o que não era óbvio de olhar para cá. Olha para cá agora. Você começou com uma matriz T0, que tinha essa cara aqui, e você conjugou por uma matriz que é triangular superior. Na hora de você fazer essa conta, só o pessoal do andar de cima suja, esses zeros se mantêm. Então, T1 tem que ser ao mesmo tempo simétrica e Hessenberg superior, seja lá o que isso quiser dizer. Mas o que é importante é que, por simetria, esses zeros aqui, aparecem do lado de cá. Então, o que a gente acabou de aprender? Que T1, na verdade, também é tridiagonal. Se você olhar com cuidado os sinais nas posições diagonais, você vai aproveitar o fato que R0 tem diagonal positiva e você vai concluir que T1, se T0 é Jacobi, T1 também é. Então, viu só? Isso é o paraíso. Você pagou um tempo de máquina para encolher a sua matriz original, ela virou uma matriz T0, mas agora eu estou fazendo contas que me mantêm no mundo tridiagonal espontaneamente. Bom, adivinha aqui o que vai acontecer? T2 vai ser o que você obtém quando decompuser T1 em Q1R1. E o teorema absolutamente maravilhoso é que Tn converge para uma matriz diagonal. Isso daqui se deve a Francis, final dos anos 50. Típica situação que foi encontrada porque alguém começou a ter um computador para fazer as contas. Tá? Vamos fazer uma experiência. Pronto. Aí você manda o escravo branco fazer essas contas e você vê um milagre acontecendo. Então, esse é o ponto de partida para vários métodos numéricos para calcular autovalores. E, na verdade, existem ainda outras ligações entre essas ideias aqui e certos problemas em matemática física. Mas agora, não. O que eu quero contar para vocês agora é uma quinta propriedade super bacana de matrizes de Jacobi, que é devida a Moser, essencialmente, que atribuiria isso às tilts. É aquela história, né? Se você lê Euclides direito, você acaba encontrando tudo. E a propriedade é o seguinte, eu vou chamar isso aqui de variáveis inversas. Para matrizes de Jacobi. Pouco espaço. Isso daqui vai ser um sistema de coordenadas global no mundo das matrizes de Jacobi que privilegia os autovalores. Uma parte do conjunto de coordenadas vão ser os autovalores da matriz. Para descrever as outras coordenadas, eu tenho que usar um pouquinho de teorema espectral. Lá vou eu. Como toda matriz simétrica, uma matriz de Jacobi pode ser escrita como QT lambda Q. Está lambda aqui, com os autovalores dispostos aqui. Aliás, se eu quiser, eu posso até ordenar esses números aqui. A gente sabe que todos eles são diferentes, né? Eu estou supondo que eles estão colocados aqui de maneira a vê-los crescendo. Aqui eu tenho que botar os autovetores. V1, V2, Vn. Agora, o que eu queria que vocês notassem é o seguinte. Se você quisesse identificar a primeira posição dessa matriz aqui, a conta que você tem que fazer é a seguinte. Essa matriz avaliada nesse vetor aqui, aí você ganha uma coluna, e agora você tem que pegar
essa linha aqui e multiplicar por esse resultado. Quando você fizer esse produto daqui, dá esse número aqui. Ok? Eu vou chamar esse vetor aqui de U. Está todo mundo vendo que esse vetor U é composto das primeiras coordenadas de cada autovalor? Está todo mundo de acordo comigo que, já que as primeiras coordenadas são sempre não nulas, eu posso normalizar os autovetores de tal maneira que todas essas coordenadas são positivas? Então, o que eu vou encomendar é o seguinte: eu quero que todas as coordenadas de U sejam positivas. E agora eu estou pronto para o teorema do Moser, que diz o seguinte: pega uma matriz de Jacobi e leva para os seus autovalores ordenados e para o vetor de primeiras coordenadas. Essa função, na verdade, é um difiomorfismo. Se difio soa mal para você, pensa que isso é pelo menos uma bijeção. Eu tenho que encomendar um Rn ordenado, né? Isso aqui é o subconjunto de vetores em Rn cujas coordenadas estão em ordem crescente. Então, viu que interessante? Para falar de uma matriz de Jacobi, basta você me dar seus autovalores e as primeiras coordenadas dos autovetores devidamente normalizadas. Em matemática física, esses objetos aqui são frequentemente chamados de norming constants. Mas não vai ser o nome que vai demonstrar isso para a gente. E deixa eu dar uma demonstração desse fato para vocês, assim, em duas linhas. Faz assim. Vamos fazer o caso 5 por 5. Então está aqui uma J. Notem que eu não estou dando ênfase nos autovetores, eu estou dando ênfase na primeira coordenada de todos os autovetores. Ok? E vou dar nome para esses vetores aqui, U, V, W, R e S. Então, vê se vocês concordam comigo que se eu fizer a conta U lambda S, dá zero. Porque quando eu fizer essa conta, o lambda S, eu vou ter essa posição aqui, ó. Ah, já estou arrependido, vou fazer 4 por 4, gente. Sou eu que estou fazendo a conta, não são vocês. Está todo mundo vendo que esse zero é exatamente essa conta? Agora vamos pegar esse zero aqui. Isso é U lambda W. Concordam? Pega esse zero aqui. Esse zero é V lambda R. Ok? E agora tem um pulinho de gato. Tem mais um zero nessa situação. Se você elevar ao quadrado uma matriz tridiagonal, sabe o que ela vira? Ela vira pentadiagonal. Pensa assim, o que uma matriz tridiagonal faz na vida? Cada vértice está chateando seus dois vizinhos imediatos. Se você eleva essa matriz ao quadrado, tá certo? Esses vizinhos vão chatear seus vizinhos. Então, esse vértice daqui vai chatear todo mundo a 2 passos de distância no máximo. Ok? Se você não acreditar em nada disso, você faz a conta, você faz JVJ e vê o que dá. Mas a moral é o seguinte, é que se eu elevar isso ao quadrado, esses caras somem
esse cara vira um quadrado, concordam comigo? Mas esse zero está aqui. Então eu ainda tenho o direito de dizer que o lambda 2 R é igual a zero. Agora, olha que bacaninha. Eu vou tentar juntar todas as coisas que eu sei a respeito de R. A primeira coisa é que R é perpendicular a U. Por que eu sei disso? Porque, afinal, se essa é uma matriz ortogonal, em outras palavras, se essas colunas são vetores ortonormais, as linhas também são vetores ortonormais. Então, U e R são perpendiculares. Eu sei também que R é perpendicular a lambda U. Vocês estão vendo? Sai daqui pela continha que a gente viu outro dia. Você tem o direito a atacar uma transposta do outro lado, mas, obviamente, a transposta de uma matriz diagonal é ela mesma. E aqui eu estou aprendendo que R é perpendicular a lambda 2U também. Bom, perfeito. Você está em 4 dimensões. Eu te dou de presente o lambda, os autovalores, e eu te dou de presente o U, as primeiras coordenadas. Se eu quiser montar essa matriz daqui, eu acabei de dizer para vocês como é que você monta R. Vocês estão vendo? Você pega U ao quadrado de U, 3 vetores em R4, e olha o vetor de tamanho 1 que é perpendicular a eles. Achou. Deixa eu resumir tudo o que vai acontecer daqui para frente. A sequência U, V, W, R é o que você obtém fazendo Gram-Schmidt na sequência U, lambda 2U e lambda 3U. O resto da demonstração segue exatamente a partir de ideias do tipo que eu mostrei para vocês aqui. Repara que quando você faz Gram-Schmidt, você tem sempre a ambiguidade na hora de normalizar. Você pode escolher um sinal. Essa escolha de sinal tem que ser feita de maneira que, ao fazer todas essas contas, as suas posições off sejam positivas. Então, isso é a cerejinha para garantir que realmente esse mapa daqui é sobrejetor e mesmo injetor. Estão faltando detalhes do tipo, como é que você sabe que todos esses vetores aqui são independentes, para garantir que ao fazer Gram-Schmidt você realmente ganha uma base. Deixa eu dar a resposta em uma frase. Esses vetores aqui, se você escrever em coluna, para verificar se eles são independentes, eles vão dar origem a uma matriz de Vandermonde. Está claro aqui, né? Tem identidade, lambda, lambda ao quadrado e lambda ao cubo. E que sorte, todos os autovalores são diferentes. Então é uma matriz de Vandermonde com parâmetros diferentes entre si. Então está tudo feito para dar certo. Então, o que esse negócio está nos dizendo? Olha para o conjunto das matrizes de Jacobi de dimensão 3. E vamos dizer que elas estejam... Eu quero olhar só para aquelas que têm certos autovalores fixos. 1, 2, 4, por exemplo. Bom, para falar dessas matrizes, eu poderia olhar para essas coordenadas. Já que os autovalores estão fixos, a única coisa que eu posso fazer é escolher um vetor de tamanho 1 que tenha coordenadas positivas. Então, esse conjunto daqui é isomorfo a esse conjunto daqui. Estamos em plena R3, vamos escolher vetores de tamanho 1 que tenham coordenadas estritamente positivas.
entendem por que eu estou pontilhando, né? Isso seria tornar alguma das coordenadas iguais a zero. Em outras palavras, isso daqui é um velho e bom R2. Tá? O interior desse triângulo é um R2. Bom, o passo seguinte é pensar assim. Eu quero entender o conjunto de todas as matrizes em Holanda. A matriz típica de Holanda, ela parece muito com a matriz de Jacobi, no sentido que todas as posições dela são estritamente positivas. Na verdade, o que eu tenho vontade de fazer é o seguinte: eu queria quebrar esse conjunto todo em 4 pedaços, dependendo dos sinais das posições fora da diagonal. Esses 4 pedaços, na verdade, vão ser iguaizinhos. Você passa de um para o outro conjugando por matrizes de sinais. Então, o que realmente eu preciso fazer para entender a geometria do conjunto inteiro é passar o fecho de J3 e permitir que algumas das coordenadas, das posições fora da diagonal se tornem zero. E seu olho pode ser tentado a pensar que o fecho desse conjunto, em outras palavras, as matrizes de Jacobi, que têm posições então, matrizes com offs. Pronto, deixa eu escrever assim que fica mais fácil. As matrizes de Jacobi têm offs maiores que zero, tá certo? Na hora de você passar o fecho, você vai permitir que os offs sejam zero. E você vai continuar pedindo para que o espectro seja os mesmos números de sempre. Então, você seria levado a pensar que esse conjunto daqui tem por fecho esse triângulo aqui. Isso não é verdade. Se você parar para pensar, você imediatamente vai perceber o que tem que ser a resposta certa. Pensa assim, esse fecho tem que conter as 6 matrizes diagonais. Todo mundo concorda comigo, né? Que 1, 2, 4, por exemplo, certamente mora nesse conjunto. Qualquer embaralhada de 1, 2, 4 também mora lá. Então eu vou começar a fazer esse desenho aqui. Essa é a matriz 1, 2, 4. Essa é 2, 1, 4. Essa é 2, 4, 1. 4, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4, 2. Agora, deixa eu te dizer um monte de matrizes que estão aí, que também são fáceis de entender. Olha só, essas matrizes têm zero aqui. Agora eu vou descrever para vocês um caminho que liga essa matriz para essa matriz daqui no mundo tridiagonal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um caminhozinho de matrizes 2 por 2 que começa em 2, 1 e termina em 1, 2. Isso você sabe fazer. Afinal, você sabe que todas as matrizes 2 por 2 que têm autovalores 1 e 2, elas são simplesmente essa matriz diagonal conjugada por uma rotação de um ângulo θ. Então, o que você faz é sair rodando com seu θ. Você vai começar aqui, você vai começar a sujar essa posição, e eventualmente você chega aqui, depois que você girar de π sobre 2. Então, na verdade, tem um caminhozinho de matrizes que tem essa cara aqui, 4, 0, um número positivo aqui, e nesse parzinho aqui, você tem uma matriz que tem autovalores 1 e 2. Agora, ó só, adivinha quem é o caminho que vai daqui para cá? São as matrizes que trocam 4 e 1 de lugar e deixam 2 quieto. Aqui você vai ter, uma trocada de lugar entre 2 e 4. Aqui, entre 1 e 2. Aqui, entre 1 e 4. E aqui,
entre 2 e 4. Eu acabei de contar para vocês quem são as matrizes nesse conjunto aqui que tem alguma coordenada fora da diagonal igual a 0. Alguma posição maior ou igual a 0. Tá? Repara que às vezes é a posição de cima que é igual a 0 e às vezes é a posição de baixo que é igual a 0. Na verdade tem uma alternância, vocês estão vendo? Onde é que moram as matrizes de Jacobi? As matrizes de Jacobi moram aqui dentro. Elas são matrizes para as quais as duas coordenadas são estritamente positivas. Então eu torço para que essa figura tenha convencido a vocês de que esse fecho daqui, na verdade, é um hexágono. E a demonstração disso, caso N por N, eu fiz e publiquei em 84. Ok? Se você olhar com cuidado, você vai perceber que, na verdade, esses 3 pontos aqui são pontos onde essa troca de variáveis estraga espetacularmente. O que acaba acontecendo é que 3 desses segmentos, na verdade, vão todos parar no mesmo ponto por esse sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas degenera a beça. Obviamente, a pergunta que não quer escalar é como é que você faz isso em dimensão n, né? Mas isso, se tiver tempo, a gente fala. Bom, o que eu quero é acrescentar mais uma pecinha para a gente entender o lambda todo. Vê se vocês concordam comigo que esse conjunto tem mais é que ser chamado de mais. Tá? Afinal, todas as matrizes aqui dentro são Jacobis. E eu estou doido para dizer para vocês que, na verdade, esse cara daqui é a união de 4 caras assim. Tem 4 hexágonos. Oi? Depois te conto, eu não sei se eu vou ter tempo. Se você pensar que todas essas figurinhas são a mesma coisa, o conjunto como um todo vai surgir de eu saber justapor esses hexágonos de um jeito esperto. Bom, agora a pergunta é, como é que eu faço para enxergar como é que essas figuras têm que colar? E a resposta é a seguinte. Deixa eu fazer um desenho. Vê se vocês estão enxergando o que eu quero dizer com isso. Isso daqui é como se fosse assim um tubo, tá? Com um telefone de marciano, tá legal? Você fala aqui, tem mais uma coisa aqui. Tá bom? Isso é oco, tá? Eu gostaria que vocês percebessem que isso são 2 hexágonos colados de vez em quando. Vamos ver se vocês enxergam isso. Eu vou marcar 6 vértices especiais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Agora eu quero descrever o hexágono da frente. O hexágono da frente é assim. Esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado. Adivinha quem é o hexágono de trás? Bom, ele vai ter essas 3 arestas comuns e tem mais essas 3 arestas aqui. Deu para sentir que isso é uma colagem que você está colando um lado sim, um lado não? Repara, isso tem tudo a ver com o seguinte fato. Imagina que você está em pleno mundo mais e de repente você chega no fim do universo, tá? E decide pular para cá. Claro que o mundo não acabou. Tem outras matrizes, tá certo? Que tipo de matrizes eu alcancei? Bom, a resposta é a seguinte. Aqui você estava no velho e bom mais. Você chegou aqui no fim do mundo e as matrizes eram mais 0. Adivinha quem que está aqui? Mais menos. Ok? Repara, aliás, que você chega em mais menos por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Em outras palavras, se eu quiser colar o hexágono mais com mais menos,
eu tenho que fazer exatamente uma colagem do tipo um lado sim, um lado não. Em outras palavras, mais ainda, essa figura aqui podia ser perfeitamente a gloriosa colagem de mais com mais menos aqui atrás. Oi? Quem são esses dois? Esses caras agora são menos mais e menos menos. Tá? E agora, adivinha aqui que falta? Olha só, mais está na frente, menos mais está na frente. Agora eu quero colar mais a fronteira de mais aqui com a fronteira de menos mais, que são os 3 outros lados que eu não colei. Muito bom, muito bom. Então a moral é que O lambda, na verdade, é exatamente isso. Ok? Ok, várias coisas. A primeira é a seguinte. Não era nada óbvio que esse conjunto daqui fosse ser uma superfície tão caretinha. Mas acabou fundo. Ainda assim, para um sujeito de geometria, por exemplo, tem uma coisa super incômoda, que é o seguinte: como é que você bota cartas nessa superfície? Em outras palavras, será que eu consigo botar um sistema de coordenadas em torno de cada ponto dela? Bom, a gente já viu que o mestre Moser nos disse como fazer isso quando a gente estava no interior dos 4 hexágonos. Mas, por exemplo, eu não sei botar cartas, seguindo as instruções dele, em cima de um dos 6 vértices especiais, em torno de uma matriz diagonal. E é uma pena, porque, como eu estava dizendo para vocês, muitos algoritmos numéricos convergem para esses pontos. Esses pontos são muito especiais, são muito interessantes. Aliás, não só esses pontos são interessantes, mas os pontos aonde eu fiz a colagem, eles também são interessantes porque são os lugares onde as matrizes quebram. E esse é o borogodó da grande maioria dos métodos numéricos. Você quer serrar a matriz ao meio, preservando os autovalores dela. Então, olha que coisa mais desagradável. Você tem algoritmos que estão convergindo para pontos e você adoraria botar um sistema de coordenadas para estudar exatamente o que está acontecendo na vizinhança do ponto limite. Então, a ideia ache cartas é uma ideia muito conveniente para quem está pensando em fazer uma análise numérica fina desses algoritmos. E realmente, 2, 3 anos atrás, o Ricardo Leite, do Espírito Santo, Nicolau Saldanha, meu colega da PUC, e eu, conseguimos colocar cartas aqui. Então, deixa eu contar para vocês como é que põe as cartas. Vamos lá, velho e bom teorema espectral. Fatora sua matriz, ou melhor, faz a decomposição espectral dela. Agora, pega essa matriz aqui e faz uma decomposição LU. Isso daqui é triangular inferior com uns na diagonal. E essa U aqui é triangular superior com diagonal positivo. Deixa eu avisar, nem toda matriz de O lambda vai admitir uma fatoração para a qual essa Q tenha, por sua vez, essa outra decomposição. Em outras palavras, as matrizes para as quais isso vai ser possível formam exatamente o domínio da carta. Se esse negócio valesse sempre, você afinal tinha encontrado um sistema de coordenadas global. Não pode, você está trabalhando com um jaburu. Agora,
Olha que interessante. Concordam? Agora, concordam? Agora, olha para essa matriz aqui. Essa matriz é a conjugação de uma matriz diagonal por uma matriz triangular inferior. Então, acho que vocês não se surpreendem se eu disser para vocês que essa matriz é triangular inferior. Essa matriz é tridiagonal, e quando você conjuga para uma matriz triangular superior, como eu já falei para vocês antes, ela só suja a parte de cima dela. Então, olha só, essa matriz, ao mesmo tempo, tem um monte de zero aqui embaixo, e ao mesmo tempo é triangular superior. Ou, desculpa, é triangular inferior. Então, sabe o que está acontecendo? Essa matriz é assim, ó. Ela só tem esses números aqui. Bom, que legal que esses números estejam aqui, né? Eles têm mais é que tá, porque se essa matriz é triangular, os autovalores têm que aparecer na diagonal e os autovalores são dados pelo lambda. O que eu estou dizendo é que esses B1, Bn definidos desse jeito são animais muito mais robustos do que as norming constants tradicionais. Eu tinha comentado com vocês que as norming constants eram sistemas de coordenadas que estragavam perto da fronteira. Esses bichos agora não estragam. Eu vou até a diagonal e não tem problema. Isso tem várias implicações. Por exemplo, eu já dei uma sugestão de uso teórico, né, para a gente fazer a teoria local de convergência de algoritmos numéricos, mas isso também é um ponto de partida para você montar explicitamente a função que, a partir de variáveis inversas, gera matrizes tridiagonais, que é um tema em problemas inversos, uma área de matemática física que tem uma quantidade enorme de aplicações. A pergunta natural é, peraí, cadê as cartas? E a resposta é o seguinte, eu por enquanto, daquele jeito meio vagabundo, disse, a partir de T, você obtém esses números aqui. O que é especialmente bacana é que existe para cada matriz diagonal, existe uma carta que tem essa matriz diagonal por centro. Na verdade, o domínio de cada carta é assim. Você pega uma matriz diagonal, em outras palavras, permuta esses autovalores do jeito que você quiser, e agora pensa que esse ponto daqui é um de 6 vértices privilegiados, por exemplo, para o mais. Então, teorema. Essa construção que eu fiz é uma bijeção entre as matrizes que estão no interior da justaposição desses 4 hexágonos para R2, nesse caso. Em outras palavras, eu vou precisar de 6 cartas aqui, uma centrada em cada um desses vértices. Cada carta é densa na variedade toda e ela é descrita dessa maneira incrivelmente prática aqui. O fato que realmente existem tantas cartas quanto matrizes diagonais, isso é, quanto elementos do grupo SN, é uma ponta de iceberg avisando a vocês que tem álgebra abessa aí. E isso é uma das razões do nosso interesse. Tem conexões com teoria de grupos de Lie aí muito interessantes, sobre as quais eu não vou poder falar para vocês. Tudo bem. E aí, gente, perguntem. A figura. Você tem toda a razão.
Para n igual a 3, a figura era essa. Ok? Replay. Deixa eu dar um passo atrás. Para n igual a 2, a figura era essa. N igual a 2 é o que está acontecendo quando você vai desse vértice para esse aqui, ó. Ups! Ok? Então você está me perguntando o termo geral da sequência que começa com esses dois caras aqui. Tá? Eu vou escrever para você quem é n igual a 4. Você começa assim. Você desenha um octaedro. E agora você arranca uma piramidezinha de cada vértice. Pronto, essa é a figura para n igual a 4. Tá? Só para conferir, um octaedro tem 6 vértices, tá certo? Cada vértice do octaedro deu origem a 4 filhotes. Então essa figura tem 24 vértices. Isso bate. Concordam? Aqui eu tinha 3 fatorial vértices, aqui eu tinha 2 fatorial vértices. A segunda observação é o seguinte. A gente viu que esse cara daqui estava na fronteira desse cara daqui. Então seria razoável pensar que essas peças aqui moram nessa fronteira aqui. Olha só. Está aqui uma matriz tridiagonal 4×4. Ok? Imagina que eu tenha colocado um 0 aqui. Em outras palavras, eu cheguei na fronteira. Está todo mundo vendo que o que está aqui é um hexágono? É o caso tridimensional, tá certo? Mas agora repara, no que eu botei um 0 aqui, eu trancafiei um autovalor aqui em cima. Em outras palavras, eu podia ter trancafiado um de 4 autovalores. Em outras palavras, mais uma vez, todos os pedaços de fronteira desse tipo me dão origem a 4 hexágonos. Tudo bem? Agora, olha o que mais que vai acontecer. Se eu puser um 0 aqui embaixo, 4 hexágonos de novo, está todo mundo vendo? Falta só eu discutir com vocês o que acontece se eu cerrar essa matriz ao meio. Bom, agora eu tenho 2 casos de dimensão 2. Em outras palavras, isso daqui é um segmentinho, isso daqui é um segmentinho. O produto cartesiano dos 2 segmentinhos vai dar quadradinhos. Quantos quadradinhos eu devo esperar? Bom, no que eu faço essa cortada, eu escolhi 2 autovalores para ficar aqui em cima. Combinação de 4, 2 a 2, 6. Agora vai lá e encontra 6 quadrados e 8 hexágonos. Bom, o que faz em dimensão n? Se você tem alguma prática de álgebra de Lie, você olharia para essas figuras e você perceberia que realmente você está num caminho sagrado. Tá? Isso daqui é uma câmara de Weyl, de AN. Tá? Mas hoje não, né? O que você faz no caso N é o seguinte: você pega todos os números de 1 a N e embaralha eles. Quantos números tem aqui? Desculpa, quantos vetores tem aqui? N fatorial. Tá certo? E agora o que você faz é o fecho convexo desse pessoal. Em outras palavras, pega esses N fatorial pontos e procura o menor conjunto convexo que contém esses pontos. E dá a figura que te interessa. Maneiro. Que mais? Gente, obrigado por terem sobrevivido. Foi um prazer.